Boa tarde a todos, então. Mais um domingo lindo e maravilhoso em nossa vida. E vamos iniciar o nosso estudo com toda a fé, pedindo o aconchego, a mão divina e a mão da espiritualidade conosco, abrindo nossas mentes e nossos corações. É com muita alegria, então, que a gente pede a Elza e a Suzy para iniciar. A Suzy com a prece inicial e a Elza com a leitura do livro Palavras de Vida Eterna. Boa tarde. Bom, vamos começar a nossa reunião de hoje, elevando os nossos pensamentos a Deus, deixando de lado tudo aquilo que nos atormentou até este momento, nossas inseguranças, nossas dúvidas, e abrir a nossa mente e o nosso coração para os aprendizados que teremos hoje nesta lição. Pensamos em Jesus, pensamos nos Espíritos benfeitores, nos conectemos com o amor maior, para que este amor, esses nossos amigos espirituais, nos orientem, nos iluminem na compreensão das lições que teremos hoje durante o dia, para que possamos levar adiante no decorrer da semana, no decorrer de nossas vidas. Divino Mestre e Salvador, protegei-nos e amparai-nos, para que possamos lutar contra as forças do mal que tentam dominar o mundo. Obrigada. Veneráveis mensageiros celestiais, auxiliares de Jesus, protegei-nos e amparai-nos, para que possamos lutar contra as forças do mal que tentam dominar o mundo. Pai nosso, Criador nosso, fonte eterna de amor e de luz, protegei-nos e amparai-nos, para que possamos lutar contra as forças do mal que tentam dominar o mundo. Assim seja. Ok. Bom, então, Palavras de Vida Eterna, 72. Ouvidos. Quem tem ouvidos de ouvir, ouça. Palavras de Jesus. Está em Mateus, capítulo 11, versículo 15. Ouvidos. Toda gente os possui. Achamos, no entanto, ouvidos superficiais em toda parte. Ouvidos que apenas registram sons. Ouvidos que se prendem a noticiários escandalosos. Ouvidos que se dedicam a boatos perturbadores. Ouvidos de propostas inferiores. Ouvidos simplesmente consagrados à convenção. Ouvidos de festa, ouvidos de mexericos, ouvidos de pessimismo. Ouvidos de colar as paredes. Ouvidos de complicar. Se desejas, porém, sublimar as possibilidades de acústica da própria alma, estuda e reflete, pondera e auxilia, fraternalmente, e terás contigo os ouvidos de ouvir, a que se reportava Jesus, criando em ti mesmo entendimento para assimilação da eterna sabedoria. Vou repetir essa última parte. Se desejas, porém, sublimar as possibilidades de acústica da própria alma, estuda e reflete, pondera e auxilia, fraternalmente, e terás contigo os ouvidos de ouvir, a que se reportava Jesus, criando em ti mesmo o entendimento para assimilação da eterna sabedoria. Eu achei tão bonito esse texto, que nem diz a Joana, é sempre muito, né, com muitas informações mesmo. E na semana passada, eu ouvindo o Evangelho, porque assim, eu não consigo acompanhar na sexta-feira, mas quando eu vou para a casa dos meus pais, eu ligo no meu carro. E caiu falando sobre a língua. E eu lembro direitinho que eu fiquei encantada, né? Porque tinha muito estudo ali, muita reflexão. E aí, na segunda-feira, eu falei, nossa, vou essa semana colocar como meta, né? Como que eu vou estar usando a minha língua. Gente, entrei pelo cano. Chegou na sexta-feira, eu fui fazer uma análise, sabe? De quantas oportunidades eu tive de ter ficado quieta, de ter dado um ânimo maior para o meu pai.
E aí eu fiquei refletindo, eu falei, gente, parece fácil. E agora eu fui abrir, né, para ler, li agora à tarde. Aí, ouvidos, eu falei, nossa, tá tudo interligado, né, o plano espiritual. E o nosso corpo, eu acredito que ele realmente, eles são, assim, são partes de um todo, que na realidade são instrumentos para que a gente saiba sintonizar e refletir. Então, aqui, quando fala da acústica da alma, aí eu me pergunto, como que nós estamos usando os nossos ouvidos? Eu fiquei imaginando também, porque eu também ouvi o Miramês, né, essa semana, anteontem, né, falando sobre ele, quantas oportunidades, em quantas vidas, né, ele esteve, nós também, e aí eu fiquei pensando, o nosso ouvido, ele também deve evoluir, né? O todo nosso, a nossa reforma íntima vai depender de tudo isso, de como eu estou usando meus olhos, a minha língua, a minha fala, o meu corpo, o meu fazer, o meu atuar. E aí a gente para e pensa, né? Para mim, quando eu li esse texto, eu falei, nossa, o ouvido ele está completamente interligado à sintonia. No que eu estou me sintonizando? Se eu estiver me sintonizando com fofoca, com maledicência, com N coisas, né? Tem gente que, talvez até a gente já tenha feito isso, de colocar o ouvido na parede, né? Para tentar ouvir o que o outro está falando, ou se aproximar mais daquele quarto, para tentar ouvir o que estão dizendo. Então, aonde que a gente quer, o que a gente quer levar para dentro de nós, para nossa alma, vai depender da nossa escolha, né? Eu vou escolher o que eu quero que entre, o que pode entrar e eu quero que saia batido. Às vezes a gente fala assim, não liga para fulano, entra e sai. Mas não é bem assim, porque quando entra, tem uma ligação com a nossa mente, com o nosso pensamento. E muitas vezes você fala só superficialmente que aquilo não está te incomodando, mas você acaba refletindo. E aí cai bem nesse último parágrafo, que se a gente estudar e refletir, se a gente ponderar, auxiliar o outro, ser fraterno, nós realmente vamos estar com os nossos ouvidos aqui. Jesus fala aqui, quem tem ouvidos de ouvir, ouça. Agora eu vou deixar vocês, tá bom? Obrigada. Tudo bem, pessoal? Um silêncio. Gente, Silêncio. tá bom. Dona Carmen, a senhora já abriu o microfone, deu um sorriso para nós, e aí os nossos ouvidos estão preparados para ouvir o que a senhora tem para dizer. Olha que bonitinho. Oh, que fofinho. Que fofo, Não, né, dona Carmen? não, eu tô rindo aqui de mim mesma, porque eu pensei assim, né? Essa coisa de você dizer para o outro assim, olha, deixa entrar aqui e sair aqui. Não, a gente tem que deixar entrar e não deixar sair. Porque se você deixar sair, você não aprende. Então, você tem que deixar entrar e saber o que fazer com aquilo. Aquilo não faz parte da minha vida. Mas o outro falou, eu vou respeitar. Eu vou respeitar porque é o que ele pode falar. Então, é o que ele pode falar? Que pena. É só isso? Que pena. Mas eu deixo entrar. E eu digo assim, isto não é meu. Não me pertence. Mas é do meu irmão. E eu não posso pôr a mão. Não é meu. Então, eu respeito. E eu deixo amadurecer. Porque eu sei que quando a fruta estiver madura, esse irmão ou essa irmã vai olhar aquilo que ele fez, o que ele falou,
E ele vai dizer assim: nossa, fui eu que fiz isso? Ai, que horror! Então, eu vou ser testemunha ocular da história dele. Olha que lindo, gente. Aí, quando ele mudar de ideia, que ele falar outras coisas mais bonitas, mais poderosas, como diz a nossa colega, mais robustas, né? Aí eu vou dizer, gente, o menino cresceu, hein? Ou a menina, olha que coisa mais linda. Então, eu vou me felicitar, eu vou ficar feliz pelo meu progresso, de que eu não me entristeci, eu não levei a sério, né, aquilo que não é meu. Então, esse negócio de entrar aqui e sair aqui é muito ruim, sabe? Porque pode dar uma otite, né? Pode dar uma infecção assim, nossa, muito difícil depois de ser curada. Pode dar. O Alcir tinha eczema no ouvido. Aí eu falava assim para ele, também pudera, né? Você ouve tudo que não deve. Então ele fala, você, já vem você com essa história. Mas é verdade, dá eczema. Né? Então é muito triste, fica cheio de casquinha, né? Aí tem que passar pomadinha e tal, resseca, né? Tudo. Então não pode. Fala, Roberto. É impressionante, né? Como não existe acaso, né, dona Carmen? A Mari está aí hoje, né? E ontem, lá no cantinho, né? Como a gente foi fazer o estudo, né? A gente pegou lá na estante o Fonte Viva, né? E aí eu sempre brinco, né? Quando a senhora diz assim mesmo, quando o Luiz Armando não está lá, né? Como eu não tenho a memória do Luiz Armando, eu vou pedir ajuda àqueles que entendem. Então eu peguei o Fonte Viva, entreguei para um dos amigos que estavam sentados para escutar, e ele abriu num capítulo que falava sobre a nossa relação com os outros. E olha como esse texto de hoje tem tudo a ver. É exatamente aquilo que a senhora falou, concordo plenamente. Porque, assim, reverbera. A palavra, ela reverbera. Ela está aí. Ela vai, como disse a Elsa, entrar. Ela vai ter uma repercussão em nós, né? Mas o que é que eu faço com isso? Como é que eu conduzo essa minha relação com o outro, né? Eu posso ter a opção de ouvir e me irritar. Eu fico irritado e eu falo coisas que eu não deveria falar, eu ofendo quando eu não deveria ofender, eu magoo quando eu não deveria magoar, eu posso colocar palavras que sejam erradas, falsas, porque eu ouvi e reverberou em mim de forma errada, conforme aquilo que eu estava vivendo, entendendo aquilo que foi falado pelo momento que eu estava vivendo, porque eu não tive a percepção de trabalhar o que eu ouvi, como a senhora falou, dentro de mim. Porque a gente pode ouvir, e se for, como diz no texto, um mexerico, uma, uma fofoca, né? Eu posso ter duas opções. Eu posso dar eco àquela fofoca e fazer com que ela cresça, cresça, cresça e prejudique uma série de pessoas. Ou eu posso ouvir aquilo, abafar em mim, trabalhar aquela informação e dizer, não, isso daqui não é verdade. Isso daqui não merece e não deve ser transmitido.
mas eu tenho que respeitar o que o outro falou, como a senhora disse. É dele, né, Roberto? É dele, é algo que é dele. A gente não pode viver aquilo que ele está vivendo, ou que ele viveu, ou que ele acha que ele viveu, né? É uma percepção dele. Então eu posso ou reverberar novamente e criar uma bola de neve, ou eu posso observar, filtrar e trabalhar aquela informação. Eu posso ouvir algo que alguém me falou, e às vezes é algo como foi no texto de ontem, é algo tão simples. É uma menção de carinho, é um muito obrigado, é um dizer assim, puxa, que bom que você está aqui. E o que eu faço com isso? Eu transformo isso de mim, transformo isso dentro de mim em uma prece. Muito obrigado por vocês estarem aqui. Muito obrigado por vocês participarem das nossas vidas. Muito obrigado por eu aprender com cada um de vocês. Muito obrigado por contribuir no trabalho de renovação de mim mesmo. E como dizia no texto, no final do texto do Fonte Viva de ontem, o que faremos de extraordinário com essas coisas? O extraordinário é a gente trabalhar a reforma íntima dentro de nós, através das ações que nós produzimos, mas também através de tudo aquilo que nós ouvimos, né? Ouvir como a senhora falou muito bem, é aprender, né? E nós somos, do ponto de vista espiritual, nós utilizamos o organismo físico que foi dado para nós como caixa de reverberação. E, por incrível que pareça, às vezes a gente pensa apenas nos ouvidos físicos, mas a gente esquece, né, dona Carmen, dos ouvidos espirituais. Não tenha dúvida. Então, meus ouvidos físicos podem ouvir e desprezar. Eu não quero, não preciso isso. E os ouvidos espirituais também podem fazer isso, ou eles guardam. É quando vira mágoa, quando vira rancor, quando vira angústia, né? Ai, eu tenho uma angústia aqui dentro que alguém falou que eu, lá, 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 lá. Não, minha filha, aquilo não é teu. Então, você despreze, você não, você organize dentro de você, mas não deixe que aquilo te adoeça. Organize. Por isso que eu falei, às vezes entra por um lado e não sai pelo outro, porque a portinha está fechada. Né? A portinha não consegue abrir. Aí você não pode, você não tem essa capacidade de. Isso é apenas uma simbologia. Entra aqui, sai aqui. Como assim? Isso não existe, isso é simbólico. Nem fisicamente, nem espiritualmente, nem emocionalmente, muito menos ainda emocionalmente. É o que eu faço com isso. Exato. Eu volto naquela frase do Adão Nonato que eu amo, né? O lixo do outro é o lixo que lixa a minha própria lixa. Não, o lixo do outro é a lixa que lixa o meu próprio lixo. Então, é esse lixo que vai fazer com que eu lixe o meu próprio lixo, né? É um trabalho interno, né, dona Carmen? Não, é o trabalho de formação. Exato. E a partir daí, né, a partir daquilo que eu ouço, como é poderoso ouvir, né? É tão poderoso quanto o ver e é tão poderoso quanto agir. Né? O que é que eu faço com as minhas ações? O que é que eu faço com aquilo que eu vejo? O que é que eu faço com aquilo que eu ouço? Como eu vou transformar isso, né, dona Carmen? E se a gente for parar para pensar, olha que coisa interessante, né? O ouvir, ele também tem uma relação direta, não sei se vocês vão concordar comigo, com o silêncio. Porque eu posso ouvir e ficar em silêncio. Mas o silêncio ao ouvir, dentro do nosso espírito, como a senhora colocou, o silêncio ele não existe.
porque a nossa atividade espiritual, ela é contínua. Então, através da forma universal de comunicação dos espíritos, que é o pensamento, a gente vai dar uma vazão para aquilo que eu ouvi. E como eu vou dar a vazão para aquilo que eu ouvi? Eu vou irradiar ao outro pensamentos de raiva, de ódio, de vingança, de desgosto, né? Ou eu vou irradiar ao outro, eu não quero pensar nisso que você está fazendo. Eu não quero acreditar que você seja assim. Eu não quero acreditar que você possa pensar isso de tantas pessoas ou de mim especificamente. Eu não quero que você se intoxique com aquilo que você sente, com aquilo que você pensa. Eu não posso mudar o que está acontecendo com você, mas eu desejo que a luz do Pai te ilumine e você trabalhe isso dentro de você. Então, no silêncio, ao ouvir, olha que maravilhoso, trabalhamos o pensamento, que é a comunicação de todos os espíritos do universo. E ao trabalhar o pensamento e ao irradiar em silêncio o nosso pensamento, como disse a Suzy, como falou a Elza, tudo está interconectado. Em silêncio, sem emitir uma única palavra, aquilo que eu ouvi pode ser transformado num pensamento de luz ou num pensamento opaco. E o grande aprendizado é transformar aquilo que eu ouvi num pensamento de luz. E aí, como diz o nosso amigo Manuel, falei demais. Vou dar a vez. Elza, a bola está contigo. Eu queria. Não, é que você falou do silêncio, eu ia comentar sobre o silêncio e passou batido. Muitas vezes o outro só quer que você ouça, não é? Então, essa coisa assim que fica tranquila, que fica quieto, é tudo que o outro está precisando naquele momento. E, de repente, a gente pode usar a língua e num blá, 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 que não vai ser legal, né? Que não vai ser uma coisa que o outro está precisando naquele momento. Então, é bem interessante a gente tem a possibilidade da escolha, né? O que eu faço com isso? Não é? Então, muitas vezes, se você não tem uma coisa legal para dizer, é melhor ficar em silêncio, né? Vibrar, fazer uma prece. E saber ouvir, eu acho que é uma sabedoria, porque, gente, é incrível, né? Porque a gente logo quer entrar com a língua, né? Tenta ficar sem falar. Então, é complicado. Tá bom, falei. É. Eu Socrates. A Suzy colocou agora há pouco, dona Carmen, a lei dos 3 crivos, né? Aí eu me lembro muito do, né, Iva, do Felipe, né? O Felipe Donângelo, ele sempre falava desses 3 crivos, né? Que agora me fugiu. Os 3 crivos de Sócrates, né? É importante o que você vai falar? Você tem certeza do que você vai falar? Faz alguma diferença do que você vai falar ou não? Esses são os 3 crivos de Sócrates. Né? Maravilhoso. Eu acho que a Dora levantou a mão. Dora? Seu microfone está desligado, Dora. Eu ia falar justamente sobre os 3 crivos de Sócrates, né? Que ele tinha um amigo que foi falar com ele sobre um outro amigo, contar alguma coisa. Aí ele colocou os 3 crivos, né? Se não tem, não vai me ajudar, não vai elevar ninguém a nada, e não tem utilidade nenhuma, então vamos colocar no 6º arquivo, vamos esquecer esses comentários, né? Então, são os 3 crivos de Sócrates. Agora, eu queria dizer só uma coisinha, que eu sempre falo para as pessoas, que às vezes as pessoas veem, não, porque fulano me falou, fez isso, fez aquilo e tudo mais, e eu costumo dizer, olha, o que é bom, você capta
e usa para o seu bem e procura aprender. O que não é bom, você perdoa e ora por ele, porque ele não tem o esclarecimento que você está tendo. Então, ora por ele para que ele possa despertar a mente, que a espiritualidade o ajude a despertar a mente dele, para ele poder agir e entender de maneira diferente. E você não tem outra coisa a fazer. Se você guardar algum rancor, que tiver alguma mágoa, ou um melindre qualquer, vai ser prejudicial a você. Então, não deixa que isso te prejudique. Ora por ele, que a oração tem uma força maravilhosa. E é o que eu costumo fazer também, porque a gente não tem só amigos, né? Então, tanto encarnados como os desencarnados, a gente também tem inimigos. E nós temos que orar muito por esses nossos irmãos, que precisam tanto de amparo e de proteção, que estão gritando por socorro, talvez tanto quanto nós, né? É isso que eu queria só complementar. Obrigado, Dora. Obrigado, viu? Beijo. Beijo. Poderosa. Robert, Hoje você está quietinha, Poderosa. Eu tô quietinha mesmo, que é tanta informação que vocês passaram, que eu estou aqui tentando conciliar todas essas informações, né? Mas Deus nos deu 2 ouvidos, né? Então, que a gente aprenda realmente a usar esse sentido da melhor forma. E hoje, nessa avalanche que a gente tem de informações faladas em todos os níveis, né? Eu acho que às vezes nós somos assim abarrotados de informações, né? A gente precisa realmente ter esse crivo de saber o que é interessante para eu ouvir, seja nas mídias, celulares, televisão, nas conversas, né? No que chega até nós, às vezes sem que a gente queira. Mas outras vezes Deus nos põe em situações que a gente só tem que ouvir. Hoje ele me pôs numa situação lá na rodoviária que eu sentei, que eu fui levar minhas irmãs para viajar, e sentei de um lado, assim, uma moça ali quietinha, assim, aparentemente humilde, tudo. De repente ela se abriu para mim, e eu tive que ouvir, no sentido de que eu vi que ela precisava de falar, né? Uma pessoa que eu nunca encontrei na vida. Mas, de qualquer forma, eu falo, gente, como é precioso esse dom do sentido, do ouvir, né? De você, às vezes, não acrescentar absolutamente nada e você só ouvir, né? E, de repente, na saída, eu desejei para ela uma boa prova, que ela fosse bem, que a luz estivesse com ela, e o sorriso dela foi de canto a canto, como se eu tivesse sido, assim, né? Então, eu falo que a todo momento nós temos oportunidade de exercer todos os nossos sentidos na plenitude, mesmo quando a gente, no primeiro momento, não compreenda, né? Então, eu falo, não existe essas coincidências, você está exatamente ali onde deve estar, que o outro, que é o nosso irmão, precisa de você, mesmo você sendo um desconhecido, entre aspas, né? E ele também sendo um desconhecido para você. Então, essa arte de ouvir, de escutar, eu acho que ela é mais uma coisa a ser trabalhada dentro de nós, né? Porque eu acho que hoje em dia nós temos essa correnteza de informações e a gente tem que saber realmente o que fazer com tudo isso que chega até nós. De que forma a gente vai trabalhar essas informações, de que forma que a gente vai aceitar aquilo que traz um impacto para nós, positivo ou negativo, né? E acaba sempre no mesmo. Tudo que chega até você te pertence no sentido de você ter um aprendizado com aquilo, né? Que você vê até onde aquilo vai ser um transformador. Vai ser a lixinha que a dona Carmen falou aí, né? Opa, eu não posso agir como esse outro irmão, porque está errado. Olha, esse irmão agiu de forma tão linda que eu quero chegar nesse nível dele, de conseguir fazer como ele fez, né? Então, eu acho que o fato de a gente ter 2 ouvidos nos traz essa lembrança do quanto a gente tem que abrir esses ouvidos, né? Para poder captar as informações e tornar essas informações preciosas no sentido de nos transformar. Porque nem sempre a gente vai poder transformar o outro. O que o outro nos traz é um instrumento para nós mesmos, né?
Então, eu acho que o tempo inteiro a gente está tendo essas milhões de informações, milhões de chances, de oportunidades de a gente se lapidar, né? Então, eu acho que esse é o segredinho da vida, né? E como eu vou trabalhar isso que chega até mim, né? Vai me pertencer como todo, ou não me pertence, o que é que eu tenho que aprender com isso? E de tudo, impedir que a informação nos chegue como mágoa, como ressentimento. É tentar compreender o outro dentro do universo que ele vive. E nem sempre o que ele nos traz de forma intempestiva nos pertence no sentido de que é nosso e que vai gerar uma mágoa. Não. Às vezes nós estamos dando oportunidade ao outro de ter um desabafo, que quando a gente fala para alguém ou para o outro, a gente está externando um momento de um sentimento, de uma coisa que está te incomodando. E, às vezes, essa informação não é para você que está ouvindo. Você está dando a chance do outro externar aquilo que ele precisa externar, para que ele mesmo ouça a sua fala e tenha também a oportunidade de uma autorreflexão. Então, escutar é poderoso demais, né? Ouvir e tentar ter essa visão, né? De compreender o contexto e de como eu vou usar esse contexto dentro da minha vida. Seja auxiliando a mim mesma ou auxiliando o outro, que às vezes vem intempestivo sobre nós, e outras vezes é só uma forma de desabafo para ele mesmo. Então, a gente tem que ter essa peneirinha de compreender o universo do irmão, né? E ter essa compaixão, ter essa paciência, né? E pedir a Deus que cada oportunidade seja um instrumento para a nossa mudança interior, para a gente refletir sobre a atitude do outro, não julgando o outro, mas usando essa ferramenta para nós mesmos, para a gente tentar andar uma polegadinha que seja. E eu sempre lembro da palavra da irmã, né, falando que ela não fala com Deus, ela escuta. E Deus não fala com ela, ele escuta ela, né? Então, quanto é lindo ouvir e ter essa oportunidade de ter esse sentido conosco. O sentido físico e o sentido espiritual. É quando a informação nos chega e nos toca a alma de uma forma positiva. Então, cada lição desse livrinho aqui, eu falo que é assim, nos tira muitas reflexões, e hoje vocês colocaram de forma tão linda todo mundo, eu fiquei quietinha aqui, tentando compreender a interligação da lição da semana passada e a de hoje. Porque ontem, quando eu abri o livro, eu falei, gente, que lição curtinha, né? Olhando assim, o tamanho da lição, né? Sem ler, né? E de repente você vê que o conteúdo é riquíssimo. As informações dessa lição são para muita reflexão para cada um de nós. Então, é como o Roberto falou, agradecer o tempo inteiro o que nos chega e pedir a Deus que a gente abra a nossa mente para interpretar de forma clara, objetiva e trazendo esse aprendizado para nós. Nunca com o julgamento do outro, mas como ferramenta, como nossa lixa interna, né, dona Carla? Obrigada, gente. Vou deixar vocês falarem também. Ô, Joana, só lembrando que esse item que ele fala sobre ouvidos de festa é um dos principais itens, né? Eu acho isso aqui formidável, gente. Se a gente tiver ouvidos de festa, tudo é uma festa, né? Até aquilo que você não está vendo graça nenhuma, você fala, é uma festa, é a festa do amor do Cristo, né? Que muitas vezes nos causa até dor, mas é uma festa. Então, a gente deve sempre ver esse lado mais positivo de todas as histórias, né? E transformá-las numa festa. Por isso a importância de, numa casa espírita, se fazer festa, viu, gente? Eu sou totalmente a favor, o Adão Nonato sempre dizia que quando existem reuniões festivas numa casa espírita, é como se estivesse havendo uma higienização
de todos os miasmas que ali estão. Então, é transformar aquele momento num momento festivo, é uma grande arte. E você falar de coisas boas, né? De coisas engraçadas, você dar risada, é uma grande oportunidade você reunir as pessoas para conversar, dar risada, né? Jogar a conversa fora. E isso faz muito bem para a nossa saúde auditiva também. Verdade. A senhora estava falando das festas, né? Eu me lembrei de uma amiga minha que ela ainda me acompanha no Facebook, né? E aí eu não me lembro por que motivo eu deixei de postar aquelas fotos das festas do cantinho, né? Aí diz que ela mandou uma mensagem para mim. Vocês não estão mais fazendo festa? Vocês não estão mais comemorando? É tão legal a gente ver vocês reunidos. Aí eu disse assim, meu Deus, é verdade, como isso faz bem, né? Aí eu me lembrei uma vez que eu estava cansado, estava trabalhando muito, estava triste. E aí tinha uma festa na casa da Rose, a senhora lembra, dona Carmen? Era uma festa de um dos sobrinhos da Rose. Aí a senhora disse assim, vai com a gente, Roberto. Aí eu disse assim, não, dona Carmen, eu estou tão cansado. Aí a senhora disse assim mesmo, não, vai, porque festa de criança é muito bom, dá muita energia, muita coisa. Nossa, que coisa impressionante, né? Parece que os meus meninos todos estavam do meu lado, né? Comi doce, ri, brinquei. Quando eu vi, eu disse assim, cadê a tristeza? A tristeza foi embora. É maravilhoso isso, né? Hoje, o pessoal que faz o reiki, que se reunir para fazer uma confraternização, né, de Natal entre todos, porque agora vai parar um pouco o reiki até janeiro, né? E aí, gente, eu vi, não só pela mesa cheia de iguarias maravilhosas, não, também por isso, mas não só por isso, né? Mas pela confraternização, pela alegria. O pessoal da noite, alguns não conheciam o pessoal que trabalha de manhã e vice-versa, aí se apresentaram, e aí conversaram. E, olha, gente, foi muito legal, muito gostoso. Eu falei, puxa, que coisa maravilhosa, né? Vamos ouvir coisas boas e vamos falar também coisas boas, né? Porque é uma limpeza no nosso espírito, na nossa forma de ver a vida, né? Nós temos que aprender a ver a vida de uma forma diferente, né? E isso faz muito bem, isso é saúde mental, né? Saúde espiritual, saúde física. E a gente vai fazendo a festa dentro do nosso próprio coração, né? Vamos fazer uma festa para nós, né? A mamãe tinha uma amiga que tinha a idade dela e ela não tinha filhos. E no dia de Natal, ela pegava todas as fotos da família, fazia uma mesa de Natal, uma ceia de Natal, uma ceia. E aí ela colocava todas as fotos da família e ela dizia para mim assim, Mari, olha, convidei toda a minha família para fazer a ceia comigo. Aí ela colocava flores, ela falou, olha, fulana me trouxe flores, ciclana me trouxe uma violeta, a família dela que estava nas fotos. Então, ela fazia de conta, né? Que a tia tinha levado uma violeta, a irmã tinha levado lá uma outra flor, um gerânio, enfim. E aí ela fazia a ceia de Natal e achava maravilhoso, tocava piano. Ela dizia assim, eu fiz uma festa para mim, Mari, foi muito bom. A minha família toda veio. Que lindo. Dona Carmen, e as festas de aniversário da dona Dagmar, em que a gente ia ouvir muita coisa boa ali, né? Maravilhosa, né? Sensacional essa mulher. Saudade que eu tenho dessa gatona. Nossa, que mulher, hein? Que exemplo. Nossa, mãe de Deus. Faz muita falta, Dagmar. Deve estar trabalhando muito, né? Com certeza. E com aquela filha linda dela, né?
Com certeza. Dona Carmen, aproveitando, não sei se algum dos nossos amigos querem falar alguma coisa, né? Como a Joana hoje ela está ouvindo, né? Estou ouvindo. Eu queria, se alguém ainda deseja comentar alguma coisa, se não, a gente pode ouvir sobre o livro dos Espíritos, as questões de hoje, né? Que a Dona Carmen pode comentar para nós, para ser uma festa para os nossos ouvidos. O que é que a senhora acha, Dona Carmen? Nossa, eu acho maravilhoso. Então, vamos fazer a festa? Vamos ouvir as Tudo questões bem, do livro dos Espíritos com a senhora? vamos lá. Gente, Como hoje diz, nós temos a... como diz a nossa amiga Esther, né? O palco é seu. Opa! Mas sinto muito te informar, meu amigo, que a gente nunca sai do palco. A senhora já tinha me dito isso. A gente Vamos nunca lá, Dona sai. Carmen, vamos ouvir. Vamos lá. Pergunta 88. Os espíritos têm uma forma determinada, limitada e constante? Para vós, não. Para nós, sim. O espírito é, se quiserdes, uma chama, um clarão ou uma centelha etérea. Gente, essa chama ou centelha tem uma cor diferente? Uma cor qualquer? Para vós, ela varia da sombra ao brilho do rubi. Segundo seja o espírito mais ou menos puro, representam-se ordinariamente os gênios com uma flama ou uma estrela sobre a fronte. É uma alegoria que lembra a natureza essencial dos espíritos. Colocam-na na altura da cabeça, porque aí está a sede da inteligência. Gente, eu acho sensacional isso aqui, né? Eu já contei para vocês, né, que uma vez eu estava na UTI e se apresentou um espírito assim, né, com uma pedra maravilhosa aqui, da cor do rubi, parecia um rubi mesmo, né? E eu achei que eu tinha desencarnado, né? Eu estava num lugar bem adequado para desencarnar, inclusive, né? E aquele espírito maravilhoso, eu falei, agora ferrou tudo, agora foi embora já, agora acabou, agora já era. E, de repente, ele me dizia que ele era Hanayana, ele repetia, sou Hanayana. E eu falava, meu Deus, Hanayana, será que é o nome dele? Mas lá eu não podia discutir muito, eu só podia concordar, né? Ah, tudo bem, o senhor é Hanayana, muito prazer. Pronto, já encerrei o assunto. Mas, quando eu saí de lá, é lógico, né, que eu fui querer saber o que era Hanayana. E aí eu liguei para o Adão Nonato e o Hildo, né? O Hildo fazia dupla com ele na Boa Nova, e eu conversei com eles. E aí o Adão me disse assim, Carmen, leia as bem-aventuranças, porque no hinduísmo, Hanayana são as bem-aventuranças do nosso evangelho. E Hanayana significa para sempre, eternamente. Renove-se, caminhe. E aí eu lembrei que a minha nora tem uma sobrinha chamada Hanayana Estrela. E eu perguntei para a irmã dela, né? Por que você pôs o nome Hanayana Estrela? Aí ela me disse, Carmen, porque no hinduísmo, Hanayana é caminhando para as estrelas. Por isso eu pus Hanayana Estrela. Então, é bem isso aqui, né? Quem sou eu para ver um espírito desses, né? Mas, gente, ele me deu uma sensação maravilhosa de que depois eu vi que eu era viva mesmo, né? Graças a Deus. E ainda tinha muito o que fazer. Na 89, ele diz, os espíritos gastam algum tempo para percorrer o espaço? Sim, porém rápido como o pensamento. O pensamento não é a própria alma que se transporta? Quando o pensamento está em qualquer parte, a alma aí está também, pois a alma é quem pensa, o pensamento é um atributo. Vocês lembram dessa frase maravilhosa que está no Evangelho, né? Você está onde está o teu coração, né? Então, o teu pensamento, a tua sabedoria, a tua inteligência está onde está o teu coração. Isto é onde está o teu espírito, onde está a tua boa vontade de ser melhor, né? Então, nós sempre estamos onde o nosso coração
Hoje nós tivemos o último trabalho de rua, né, do cantinho do ano, né? E aquilo me emocionou tanto, porque eu falei, puxa vida, né? Que representação, que simbologia tem este último trabalho do ano, né? Então, o meu coração foi junto com esse trabalho para a rua, porque a gente colocou tudo o que há de melhor, né? Nos meus sentimentos de oferecer, não só o sanduíche, a bolacha, a pipoca, a água, mas de oferecer, assim, o meu sentimento de gratidão a essa gente tão sofrida, né? E a esse grupo maravilhoso, né, que vai para as ruas para poder ajudar as pessoas que precisam, né? Então, o meu coração, o teu, está ali, onde estiver o teu pensamento, onde você desejar o bem do outro, é ali que está o teu coração, né? E a 90, o espírito que se transporta de um lugar para o outro tem consciência da distância que percorre e dos espaços que atravessa, ou é subitamente transportado para o lugar onde quer ir? Ocorrem ambas as coisas. O espírito pode muito bem, se ele quiser, tomar conhecimento da distância que percorre, mas esta distância pode desaparecer completamente, dependendo da sua vontade e da sua natureza mais ou menos depurada. Gente, essas são as 3 perguntas, né, que a gente tinha deixado para hoje. E se alguém quiser, pelo amor da Mãe de Jesus Cristo, falar alguma coisa, pode falar, que a gente só está aqui para escutar, tá bom? E lembrando que só um adendo para essa pergunta número 91, se... não é 91, é 90, 81, nós lemos a 88, 89 e 90. Quando a gente deseja alguma coisa, ou ver alguém, ou a gente tem muitas saudades de alguém ou de algum lugar, a gente demora muito para ir até aquele lugar. É pelo pensamento que nós vamos, né? Então, a gente não precisa pegar vassoura, sair voando, feito uma maluca, né? Simplesmente nós fechamos os olhos e nós temos a sensação que ali estamos. Não é assim? É assim que funciona, né? A rapidez com que nós nos deslocamos de um lugar para outro depende da nossa boa vontade, do nosso carinho e o que eu vou fazer lá. Então, se eu vou pela vontade de rever alguém e de matar saudades ou de andar pelos caminhos que a gente andava, enfim, é rápido, né? Então, depende da evolução do meu espírito, é a velocidade que eu posso ter para caminhar, né, de uma forma mais tranquila e mais coerente aonde eu quero ir. Muito obrigada, viu, gente? Então, tá aberto aí para o pessoal comentar alguma coisa. Dona Carmen, vou tomar um pouquinho a palavra, que a senhora falou aí do encerramento do último trabalho do ano, né? E na terça-feira eu tive uma experiência muito dolorida, por conta que fazia algum tempo que eu não passava pelo centro de São Paulo. E ali, a energia necessitando de muita oração e muita luz. Eu sei. Eu vi irmãos ali, olha que eu não tenho essa visão de ver os que já partiram, né? Mas foram a visão dos encarnados mesmo. Muito triste. Impactante. Uma dor, uma tristeza enorme de ver aquilo ali. E você pensar que nós estamos em pleno século XXI, com tantos recursos, e a gente vê irmãos um grau de vida, né, como se fossem fantasmas, né? Aí você fala, Jesus, será que... Tudo bem, a gente compreende a doutrina, a gente sabe que todo mundo está onde deve estar, mas será que nós todos, desde o governo até nós aqui, trabalhadores, né, não podemos fazer nada mais por esses irmãos, né? Porque foi uma sensação assim de, falando assim, tipo, meu Deus, o que é que eu estou fazendo aqui que eu não faço nada?
quanta gente ali envolta numa areia movediça, né, em grupos enormes. Foi muito impactante, porque às vezes a gente fica na nossa rotina confortável do dia a dia, né, no nosso mundinho, e de repente você cai no meio dessa realidade do nosso país e do mundo, onde tem tanto sofrimento. E aí você vê que existem trabalhos como o do Cantinho, que leva essa ajuda material, mas também ajuda espiritual, do amor que é colocado em cada sanduichinho, garrafinha de água, né, a pipoquinha. Então, essa semana foi impactante nesse sentido, de eu entender que, por mais que a gente acha que está fazendo algo, a gente ainda faz muito pouco. E que nós possamos, mesmo que impacte, pelo menos para mim, que foi impactante, que a gente possa lembrar desses irmãos em nossas orações, jogando nosso amor, nossa vibração de luz ali. Porque é muito triste compreender que ali são nossos irmãos mesmos, né? Nós somos filhos de um mesmo Criador. E que estão passando por uma fase tão difícil. E a gente percebe que não existe esse comprometimento governamental e nosso mesmo, de estar fazendo um trabalho assim, de mandar uma prece para esses irmãos. Então, quando Dona Carmen falou do trabalho de rua, eu falei, meu Jesus, né? Então, eu acho que a gente pode ter esse propósito de estender as nossas vibrações daqui para frente, para todos esses moradores de rua, esses que hoje estão no meio das drogas, do crack, mortos em vida, né? São pessoas que perderam tudo e estão perdidas. E precisam tanto dessa luz, desse nosso amor. Eu sei que o Pai cuida de todo mundo, mas eu sei também que a gente pode fazer um pouquinho mais, no sentido de mandar vibrações de luz para esses espaços onde esses irmãos estão ali, numa luta terrena. Eu entendi como se fosse uma areia movediça. Parece que quanto mais eles tentam caminhar, mais eles afundam. E toda a sociedade cega para essa realidade, né? A grande maioria. E para mim também, eu também estava cega, porque fazia tempo que eu não ia ali. Né? Então, eu falei, Jesus, eu também não estou querendo julgar ninguém. Foi impactante para mim, e eu acho que a gente tem que tentar ter esse olhar de mandar uma vibração de luz para esses espaços. E hoje nós temos nas ruas, em qualquer lugar, você vê que aumentou muito o número de necessitados, que estão sempre com famílias. Você vê pai, mãe e crianças, né? Mas ali no centro foi muito, muito doído. Também eu não sei, porque eu estava vindo também de uma situação de dor, de tristeza, a sintonia estava ali. Então, foi muito impactante. Então, eu queria pedir para aqueles que tiverem à disposição de estarem mentalizando luz para essas pessoas. Muito obrigada, Joana. É verdade. Nós temos uma companheira que nos ajuda muito nessa tarefa, ela é médica lá na Santa Casa. E ela fala para mim, Carmen, é a Mônica, Roberto, e ela diz assim para mim, é um desafio todas as vezes que eu vou para a Santa Casa e saio de lá para vir embora. É um desafio, porque eu tenho que passar por eles, no meio, né? Então, é muito triste, muito desafiador. Então, cada vez mais eu me convenço que esse trabalho tem que continuar e aumentar, e cada vez mais, que Deus nos dê muita força, muita coragem, muito amor, para a gente poder continuar a tarefa. É uma tarefa que a gente precisa, não pode parar. Agora, a Vila Mascote, nós vamos ter agora dia 21 de janeiro. Então, dia 14, nós começamos o trabalho de novo. E a gente vai enfrentando aí as dificuldades, mas nós vamos fazendo o trabalho, graças a Deus. Agradecer muito a Deus por isso, né? Mas daí a gente pode e vamos em frente.
E é isso. Eu só vou aproveitar também para dar as boas-vindas para a nossa amiga Cibele, é a Cibele, né, que entrou hoje. A Cibele entrou hoje. Eu acho que ela saiu agora há pouco porque a filhinha dela acordou. Ah, tá bom. Mas vou deixar aqui registrado a nossa vontade que ela fique sempre, né? E que ela, Se Deus quiser. e que ela faça um bom trabalho aqui nesse grupo Florescer tão maravilhoso, junto com cada um de nós, né? De querer ser um pouco melhor que a gente chegou aqui. Gente, na hora que baterem a campainha e falarem, Dona Carmen, chegou a hora, eu vou falar, meu Deus, deixa eu fazer aqui o meu inventário, pra ver o que eu deixei de fazer e vou correr. Eu espero que a Cibele também me ajude, tá? Com certeza. Tenha certeza que ela vai ajudar. Cibele tem um coração de ouro. Uma menina exemplar. Agradeço a Deus de poder tê-la como amiga. Ela é uma menina exemplar. Exemplar. Ser tua amiga é nossa também, né, Jônia? Ah, chegou até aqui, tem alguma tarefa a cumprir, viu, Dona Carmen? Porque toda hora eu lembro quando eu vi essa sensação de que tinha que ser feito algo, eu falei, meu Deus, a gente tem que seguir o que o coração manda, né? Porque eu acho Com que as certeza. melhores intuições nossas vêm a partir daí, né? E toda vez que entra uma pessoa nova, eu falei, ela tem que estar aqui. Alguma tarefa é dada, né? Com Estar aqui certeza. no grupo. E é óbvio, a gente tem que agradecer o tempo inteiro pela disciplina de todos que estão aqui, que são presentes, frequentes. A gente sabe que às vezes não dá para entrar, porque faz parte da vida, mas a gente compreende também que já estamos alinhados a nível de energia mesmo, né? Mesmo que fisicamente nós não estejamos aqui no grupo, chega o horário, a gente lembra do grupo, né? Não tem como, né? Então, eu acho que isso é muito bom, porque a gente tem essa vontade e a gente tem essa atitude de querer estar sintonizado com pessoas que querem ajudar a si próprias e a todos que estão ao redor. Então, eu acho que esse é um trabalho, como a dona Carla falou, não dá para parar, tem que continuar, né? Não importa que tenhamos um só de nós, eu e Roberto, não importa. Cada um de nós é um universo e a gente contribui, sim, de forma positiva para estar ajudando nossos irmãos. É só elevar o pensamento. Como diz Dona Carmen, o pensamento é o atributo da alma, né? Então, que a gente tenha isso em consciência, lembrando que a gente pode estar a qualquer momento, onde quer que nós estejamos, com um pensamento elevado, fazendo uma prece, mentalizando luz, mentalizando amor. Porque chega bem rápido, né, Dona Carmen? A força do coração. Então, mentalizou, chegou. Então, é isso. Eu só tenho que agradecer mesmo, aprender com todo mundo aqui. Bom, Joana, vamos nos preparar para as vibrações, né? Uhum. Queria te falar uma coisa. Muitas vezes, ou na maioria das vezes, imagens têm sons e nós ouvimos. Muitas vezes, essas imagens vêm com uma quantidade de sons extremamente conturbados. E assim como os sons que penetram os ouvidos, as imagens que geram sons penetram na nossa alma. E aí, a gente tem a percepção de que podemos fazer mais. Podemos. Tudo a seu tempo. Lembra que tudo é semente. E que toda semente, ela germina. E quando ela germina, minha irmã, ela atravessa a terra para alcançar o sol. E ao atravessar a terra
E ao romper a casca da semente, ela faz barulho que a gente não ouve, porque o som é muito discreto. E o som, ele ocorre a todo momento. E muitas vezes a gente não ouve. Assim como a prece acontece a todo momento. Então, eu te peço nesse momento que tu te deixes envolver pelos sons da gratidão, pelos sons do trabalho, pelos sons da fraternidade, pelos sons da benevolência, pelos sons da indulgência, pelos sons do perdão e pelos sons do amor. Que esses sons reverberem dentro de ti e que através da tua voz, do teu coração, do teu pensamento, da tua alma, tu possas vibrar com alegria, gratidão e luz. Obrigada a todos. Como é bom ser abraçado, lembrado com amor. Agradeço a todos vocês. Lembram, que vibram por todos os irmãos. Que alegria enorme receber esse carinho. Há tempo sem receber. Obrigada a todos. O choro é de contentamento da luz que adentra. A luz que chega através do amor de vocês. Todos, de mente e coração abertos, brilham quando falo em nome do Pai, Jesus, quando exercem a fraternidade, da ajuda, do auxílio. A luz adentra onde a escuridão imperava. Obrigada. Mas a alegria maior é compreender, ter consciência de que podemos muito com todos vocês. Obrigada. E que todos unidos possamos, reunidos em oração e prece, agradecer ao Pai a oportunidade de aqui estarmos, reunidos em nome de tantos e de todos, na realidade, pelo planeta, pela humanidade. Possamos todos, irmãos, seguir em frente com toda a nossa força, a nossa fé. Porque Deus assim o quer. Que despertemos para as coisas divinas, que despertemos para as coisas da alma. E o amor é o nosso maior poder. É o poder que nos leva mais próximo dos céus. E unidos aqui, a gente vibra. E unidos aqui, a gente ama. A gente se reúne em nome do Pai, rogando a Ele a misericórdia para toda a humanidade, para todo o nosso planeta Terra, pedindo força para nós e para todos aqueles que estão ao nosso redor.
que possamos ser instrumento de Jesus na vida nossa e na vida de todos. Tenhamos a consciência dessa preciosidade, do tempo que nos é dado, para que possamos trabalhar e servir em nome dele. Sim, irmãos, a terra precisa de cada um de vocês. Do seu alinhamento na luz e na paz, na união. Não desistam. Sejam firmes em seu propósito de agir pelo bem, em nome de Jesus. Hoje e sempre, a cada momento. É com toda alegria que aqui participo, porque sei do esforço de cada um de vocês, de estarem aqui e de fazerem o máximo dentro do que vocês podem. Obrigada a cada um de vocês. E juntos passamos uma prece para todo o nosso planeta, para todos os nossos irmãos. E com toda a gratidão ao Pai Noel por aqui estarmos. Que a Terra, o planeta, receba o nosso abraço. A nossa plenitude de vontade. O nosso desejo de ajudar todos que precisem. Recebendo a ajuda do Pai para isso. Que nós, nesse momento, possamos sentir essa luz dentro de nós. Sentir a luz nos envolvendo e nos dando essa sustentação para seguirmos essa tarefa de amar, servir e termos toda a gratidão pela vida, que é eterna. Não esqueçam disso. E com esse sentimento de gratidão, abraçamos todos vocês. Pelo empenho, pelo amor que põe nesse trabalho. Que sintam fortalecidos. Nunca se sintam sozinhos. Nunca estarão. Porque a cada momento o Pai deposita a sua mão sobre a sua cabeça, te dando força e te guiando. E Maria Santíssima, com seu amor e seu manto de luz, te abraça eternamente, para que sinta o carinho, a ternura da Mãe Divina. Agradecemos a vocês por esse encontro e que tenhamos em mente a consciência de que o amor transforma. Ele transforma e faz. Façamos, então, através do amor. Boa tarde a todos. Graças a Deus, gente. Obrigada por todos que estão aqui presentes nessa tarde, recebendo essa alegria da espiritualidade de nos abraçar com tanta luz, nos dando um guia para seguir em frente. Não desistamos de nada, né? Sejamos firmes em nosso propósito de servir Jesus. E que possamos ter uma ótima semana. E que possamos estar juntos aqui no próximo domingo. Graças a Deus. Graças a Deus.